Mais Algarve. O Algarve num clique. A recém-eleita Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Paula Freitas, concedeu-nos a sua primeira entrevista após ter vencido a liderança do município numa conversa realizada nas instalações daquela mesma autarquia. A autarca inaugurou assim um novo ciclo político no concelho. Esta entrevista integra um trabalho colaborativo entre a Mais Algarve e a Rádio Vicentina FM, que uniram esforços para oferecer à região uma cobertura aprofundada sobre as prioridades e visão da nova responsável pelo Executivo Municipal. Ao longo desta conversa, Paula Freitas abordou os principais desafios que pretende enfrentar no seu mandato, destacando áreas como a habitação, educação, valorização do património, reforço da proximidade com a população. Sublinhou ainda a importância da cooperação institucional e da transparência na gestão pública. Esta entrevista reuniu os momentos mais relevantes da conversa, permitindo ao nosso auditório conhecer de forma direta as linhas estratégicas que irão orientar o futuro do concelho de Vila do Bispo no Barlavento do Algarve. Eu costumo dizer que nós entramos num comboio em andamento e esse comboio está em andamento e nós temos que colocar-nos dentro do comboio e chegar à máquina. Quem vai ao leme, neste caso não é o leme, mas quem vai no motor da máquina. Pior, não direi que esperava encontrar, porque como tive a experiência da variação, neste caso em não permanência, pode ser na oposição, nós também vamos apercebendo como é que a Câmara funciona, a dinâmica da Câmara. Que há lacunas, que há situações que eu queria dar o meu cunho, também as há, porque faz parte, mas é uma máquina que nós somos os políticos e dependemos dessa máquina. Máquina essa que é constituída por técnicos e pessoal auxiliar e assistentes que, no fundo, sabem o seu papel, necessitam de orientação política, que é um bocadinho o que nós fazemos nas câmaras. Quais são as promessas que vai conseguir cumprir de imediato e aquelas que, tendo tomado já o pulso, que antevê que vão ser mais difíceis de cumprir? É assim, nós, sabendo o orçamento que a Câmara tem, tendo consciência que existem compromissos que a Câmara já tinha assumido, claro que nós temos que os assumir e dar continuidade. Eu não seria assim tão louco, entre aspas, que iria deitar tudo por terra para colocar a Câmara à minha imagem, o Conselho à minha imagem. Portanto, há situações que eu própria, na reunião de Câmara, as aprovei porque fazia sentido, poderia não fazer daquela maneira, mas entre não fazer e fazer, adotei a postura de dar continuidade, porque o Conselho precisava de mudança. O nosso programa, eu vou lhe dizer, quando estava a fazer o programa, eu cortei 3 vezes o meu programa. Portanto, as necessidades do Conselho eram bastantes e eu, para cada área, fui colocando aquilo que eu achava que deveria. A nossa equipa, quando eu digo eu, é a minha equipa, fomos colocando. Depois nós temos que olhar com olhos concretos e pensar, é execuível? Não é execuível? 4 anos? E fomos cortando. Fiz um corte até que ficou um programa menos extenso, pode-se assim dizer, um programa que é possível de, em 4 anos, fazer. No imediato, as pessoas têm tanta necessidade de mudança de obra que as pessoas já querem ver mudança. E isso é constrangedor para mim, que tenho que explicar às pessoas que há procedimentos que nós temos que fazer e que também vamos falando, e que esses procedimentos têm prazos, administrativamente não é a celeridade como nós temos na nossa vida do dia-a-dia. Mas sinto que as pessoas querem que haja obra. Obra em que aspecto? E foi a grande promessa que eu fiz. Posso dizer que não seja a grande promessa, foi a motivação que me fez entrar nesta luta política há 4 anos, que foi a educação. Foi educação e foi criar condições para os jovens, menos jovens, mas acima de tudo as crianças e os jovens, porque eu sentia que havia uma lacuna no Concelho, em que eu vejo no dia-a-dia os jovens a querer música vão para Lagos, natação vão para Lagos, a atividade desportiva vão para Lagos, a escola, a sentir os alunos a querer ir para uma escola que desse mais condições, porque a escola EB23, que é onde eu era professora, e sou professora e de ser sempre professora,
estava degradada, estava envelhecida, estava a precisar de intervenção, e foi isso que me fez, há 4 anos, entrar nesta corrida, porque estava de todo fora da minha ambição. Ser política, entrar na política, foi uma motivação de dizer, eu tenho que contribuir, eu não posso manter à margem, falar, as coisas não estão em condições e eu fico à margem. Também não é esse o nosso papel, nós temos de ser interventivos. Porque eu fiz a pergunta a mim mesma, quando há 4 anos me fizeram o convite, o que é que os meus netos têm que os meus filhos não tiveram? E a resposta foi a mesma coisa. E portanto é impossível nós, depois de tantos anos, não termos uma resposta mais robusta a nível de atividades para os jovens, para as crianças, escolas, condições. Isso deixou-me angustiada, principalmente os miúdos estarem em contentores do primeiro ciclo aqui em Vila do Bispo. A B23, como eu já referi, que é a minha escola, nunca ter tido uma intervenção, a não ser uma pintura na altura do Ministério da Educação e o retirar da cobertura de fibrocimento, também do tempo do Ministério da Educação, porque em termos de investimento da autarquia, era pequenas coisas do dia-a-dia. Mas o povo desejava mais, os jovens desejavam mais, meus colegas todos os dias faziam referência, os funcionários. E foi isso. E, portanto, a minha grande preocupação, posso dizer que o próximo ano é a minha conquista, eu conseguir dar o empurrão do processo para ter um projeto e ter um projeto aprovado para fazer a construção da nova escola da EB23. E a nível de habitação? Habitação, nós podemos, e temos que dizer, eu sempre disse isso há 4 anos, e dizia isso enquanto vereador da oposição, que a Câmara tinha terrenos, enquanto há outras autarquias que não o têm. E aí nós também não devemos só criticar, portanto fazíamos a crítica, o anterior Presidente da Câmara, mas houve um conjunto de terrenos que ele comprou, fez para além também do tempo do engenheiro Gilberto Viegas, que também tinha terrenos adquiridos, que estavam a ser trabalhados para no futuro fazer face às carências habitacionais e haver construção. O problema foi a paragem que se fez, e neste momento estamos em cima da mesa, com umas necessidades imperiais, urgentes, para fixar a população em termos de habitação. Foi na reta final, no âmbito do PRR, que temos aqui os fogos no âmbito do primeiro direito, em Vila do Bispo, vamos dizer, se foram aprovados, a candidatura foi aprovada, e nós acho que temos que dizer aquilo que é de direito, não devemos estar na crítica. Portanto, conseguimos, o anterior executivo, diligenciou todo o esforço para, no âmbito do primeiro direito, ter estes fogos e estão em andamento. Estão a surgir alguns problemas a nível de projeto que têm que ser resolvidos, que vão honorar o orçamento, porque o valor da obra vai ser mais do que aquele que era inicialmente, mas também nós sabemos que as obras atualmente, há sempre estas circunstâncias, temos que contar com elas, e a intenção é, os terrenos que nós temos, portanto o anterior executivo tinha essa intenção, e eu também sempre disse, o que eu criticava não era a intenção de fazer em Budas, também habitação, era o projeto não avançar em paralelo. Portanto, o projeto em Vila do Bispo, esta obra tinha projeto, Budas tinha projeto e avançava, uma avançava e a outra já estava no leque do projeto para avançar de seguida. Portanto, ainda estamos na fase de lançar todos os procedimentos para o projeto. E às vezes estes pequenos, temporalmente, é isso que faz a diferença. Eu sempre ouvi os serviços, uma obra de cada vez, porque se não for obra bem feita, os estudos bem feitos, que depois não consegue avançar. Eu não quero ter essa política e estou a sensibilizar os serviços, porque a Câmara tem os serviços, tem que preparar, mas depois nós temos que contratualizar fora, que é o que tem que ser, porque nós não temos arquitetos suficientes para estar a fazer uma candidatura, porque depois temos que ter não só as especialidades e tudo mais, mas existem entidades, empresas que têm esses gabinetes de arquitetura com todo o leque que nós podemos contratualizar, porque estes 4 anos a Câmara teve uma boa saúde financeira e continua a ter. Relativamente à escola, existe atualmente a escola que fazia parte de um leque, no âmbito das transferências de competências com a Associação Nacional de Municípios, que fez o acordo com o Governo, havia um leque de escolas e priorizar as escolas. A escola B23 já está, neste momento a possibilidade dela ser reabilitada, porque
faz parte deste aviso de abertura, não fez parte do PRR, mas o que eu criticava era não ter preparado o terreno para que neste momento o aviso abriu e havia já um projeto consolidado, havia uma decisão para avançar. Neste momento nós estamos a dar os primeiros passos. E esses primeiros passos, em termos temporais, administrativamente, com tudo o que exige, vai ser uma luta contra o tempo. E vai ser uma corrida muito grande, uma corrida supersónica. Mas entre não ter nada e pensar não conseguimos, junto dos serviços, unir os serviços, ouvir tecnicamente, porque tem que ouvir, a CCDR está a colaborar, portanto também pedi a colaboração à CCDR, porque uma candidatura pode ser ou não ser aprovada, não é? É um leque, é uma candidatura a 100%, o Governo, como o PRR estava a acabar, arranjou junto do Banco Europeu este investimento para fazer face às escolas que ficaram fora do acordo que o Governo tinha com a Associação Nacional de Municípios e, portanto, é nesse aviso, nesta possibilidade que eu estou a trabalhar. Já disse aos vereadores e já disse à reunião de Câmara, que se não conseguirmos a candidatura, nós vamos avançar à banca e fazer um empréstimo, porque nós não podemos parar. Sabemos que existem N candidaturas, mas as candidaturas têm uns prazos todos muito curtos e podemos conseguir ou não conseguir. E não podemos deixar a escola ficar como tem estado até aqui. São 37 anos de uma escola que está envelhecida e a minha angústia maior ainda é que a escola do primeiro ciclo ainda não está, neste momento, em condições. Poderia já ter também projeto existe financiamento para o primeiro ciclo para fazermos uma escola nova, porque eu não quero que os meninos tenham uma recordação de escola de primeiro ciclo dentro de contentores. Mas têm. Há 7 anos que lá estão. A nível de desporto, falou aí, o campo de Vila do Bispo foi há pouco tempo, poucos meses, foi todo refeito, por assim dizer, reestruturado, tem um relvado sintético novo, portanto, nessa parte está, mas na outra parte dos desportos indoor, por assim dizer, falta um pavilhão no concelho. Falta um pavilhão no concelho. O concelho tem 2 pavilhões multiusos, mas desportivo não tem nenhum. Tem plano, há bocado falou que os jovens estavam a ir para fora, para Lagos, praticar desporto e isso tudo. Há alguma coisa planeada para programar a construção de um pavilhão? Sim, a minha ideia, com bastante reflexão, é este pavilhão, que tem tido problemas, o pavilhão da escola, portanto o único pavilhão que nós temos no concelho é o pavilhão escolar, que está dentro do EB23. Pavilhão esse que apresentou problemas, a nível da cobertura, infiltrações e os ferros à amostra, e levou todo um conjunto de anos que se foi degradando. O agrupamento, eu estive na direção na altura, sensibilizamos bastante até a direção regional, que foi sensível e fez na altura uma transferência de 20 mil euros para nós fazermos face à cobertura. Nós, escola, não tendo técnicos para fazer esse concurso, solicitamos na altura à Câmara, a Câmara disponibilizou os serviços e quando foi fazer uma avaliação, a avaliação já deu mais que os 20 mil euros. Sensibilizamos na altura o Presidente da Câmara para ele colaborar, nós tínhamos os 20 mil euros e a Câmara, sendo a escola já tem sido transferida para a autarquia, era tratar da cobertura. Isso não foi feito. Portanto, e foi caminhando ao longo do tempo, até que as condições vão se agravando. Para os nossos ouvintes, o Presidente era quem na altura? Eu estava na direção da escola, era subdiretora. E o Presidente da Câmara? O Presidente da Câmara era o Adelino de Soares. E a vereadora, na altura da Educação, era a Ruth Silva, que depois passou a Presidente. Mas pronto, as obras estavam com o Adelino, o diretor sensibilizou, foi-se arrastando no tempo. Para ter noção, os 20 mil euros continuam no orçamento da escola, porque foram atribuídos especificamente para aquele fim e, portanto, ainda estão lá para se ainda estão lá. Claro que agora é difícil fazer uma obra conjunta. E a nível da autarquia, a Câmara assumiu o pavilhão, assumiu fazer uma empreitada no pavilhão, problemas de empreiteiros, problemas até alvará, não tem alvará, ficou o concurso deserto. Se neste momento nós lançássemos a obra a concurso novamente do pavilhão, era a 6ª vez que há concurso. E isto vai perdurando no tempo e os miúdos neste momento estão sem pavilhão, porque houve um dos empreiteiros que entrou, retirou a cobertura e nós agora temos 4 paredes. Portanto, um pavilhão com 4 paredes.
Atendendo a estas circunstâncias, eu, depois de uma análise entre construir um pavilhão novo, ocorreu-me, pensei que seria, fazia sentido fazer do pavilhão escolar um pavilhão municipal. Portanto, este pavilhão seria deitado abaixo, porque já não cumpre as medidas, mesmo até para efeitos de educação. Foi um conjunto de intervenções que foram feitas nas escolas, não está atual. E, portanto, há condições para fazer um pavilhão municipal dentro da escola, porque este pavilhão tem ligação ao exterior, portanto, isso também está salvaguardado. O pavilhão fazia face à escola, no tempo escolar, e depois, após as aulas, seria para sessões, atividades, tudo o conjunto. Mas isso é uma coisa só ainda na ideia ou já alguma coisa na prática? Já a nível nós pedimos agora, já lançamos o procedimento para neste caso um arquiteto, apresentar um estudo para toda a área, porque é uma área, já enquanto eu vereador da oposição, fiz referência, porque portanto, o presidente Adelino na altura, falando há pouco, como eu falei dos terrenos, comprou um terreno junto ao parque na zona do Lidl. Portanto, há um terreno que seria para construir o primeiro ciclo. Porque a escola onde funcionava o primeiro ciclo apresentou ali problemas estruturais que, de acordo com o relatório que eu tive acesso, seria possível, na altura, reestruturar, de requalificar aquela escola. Não foi essa a tomada de decisão. E daí os meninos estarem contentores desde essa altura até agora. Portanto, foi comprado um terreno, mas não se avançou com a escola. E eu, na altura, sugeri que teria mais sentido não fazer a escola entre o Parque de Caravanas e depois o outro terreno, mas a Câmara adquirir um terreno adjacente à EB23, que é todo aquele conjunto, ficaria para o que nós chamamos o Parque Escolar de Vila do Bispo. E, portanto, eu dei esta sugestão, porque a minha experiência enquanto vereadora da oposição foi uma experiência de dar sugestões, de contribuir, porque é assim que deve ser, não é? Nós estarmos a fazer... E agora como Presidente, já está melhor dentro das coisas, o que é que consegue... Gerir essa parte. Também aceita sugestões. E perguntam muitas vezes, mas não tem maioria. E a minha resposta é, se comportarem da mesma forma que eu me comportei, nós vamos para a frente, o Conselho ganha. E é isso que nós queremos, não é andar desculpa o termo, às turras, uns com os outros, porque queremos evidenciar o outro quer se evidenciar. Eu acho que não, acho que nós temos que ouvir os outros. E é isso nesse sentido que eu, portanto, iria fazer aqui a minha sequência relativamente ao pavilhão, que esse pavilhão municipal concordaram, portanto, nós tivemos agora a reunião com os vereadores no âmbito das propostas para o orçamento do próximo ano, e os vereadores concordaram comigo, mas há ali alguma dificuldade em aceitar, e eu também me custa que os miúdos fiquem mais um tempo sem as aulas de educação física, porque eles neste momento fazem educação física no exterior, portanto não têm um pavilhão para fazer as aulas, quando chove ficam condicionados. A sorte é que no nosso concelho não leva a chover, como por exemplo no norte, mas de qualquer maneira eu também fico triste, porque sempre disse, enquanto estive na escola, que efetivamente há todo um conjunto de condicionantes que foram aparecendo e que foram afetar a prática desportiva. Mas já na altura, eu vou lhe dizer, eu fiz esta proposta, disse. Portanto, na segunda vez ou terceira vez que o concurso, que ficamos sem... foi quando o empreiteiro que fez e que tirou o telhado e depois abandonou a obra, e a Câmara tomou posse administrativa, e foram aumentando o valor da obra para ver se conseguiam que viesse empreiteiro, a ver se alguém que quisesse concorrer, e eu na altura disse, porque é que não equacionam fazer um pavilhão municipal? Portanto, nós já poderíamos ter este processo agora na reta já, especialmente da construção, porque também existe candidaturas. É a chamada funcionalização dos edifícios. Portanto, eu já, uma das coisas que tenho estado a fazer é ver onde é que eu posso ir buscar financiamento, e a CCDR deu-me esta sugestão. Portanto, existe. E nós somos as aldeias de baixa densidade, que existe especificamente candidaturas para estas aldeias, para estas terras que têm menos população. E isso era uma forma que já poderíamos ter avançado. Portanto, às vezes há que ter estratégia, eu digo muito, há que ter visão, não pensar no imediato, mas pensar no futuro. Era uma forma, mas não vou lhe dizer, não sei se irei tomar essa decisão já no futuro, de certeza que vai ser. Se não será agora novamente lançar a obra a concurso para colmatar esta ausência de um pavilhão
a nível da escola, porque eu também não quero privar os alunos de fazer determinadas práticas que se está a chover, eles ficam privados, em que não podem estar no exterior. E isto são assuntos sensíveis em que nós também temos que ouvir os outros. E, portanto, os vereadores da oposição manifestaram essa intenção, eu vou ter que refletir e vou ter que pensar, porque nós não podemos pensar que somos as cabeças pensantes e que somos donas da verdade, não é? Temos que viver com a opinião dos outros, mas isso acho que a experiência de professora me permite ter essa flexibilidade, porque nós todos os dias lidamos com crianças diferentes e temos que nos adaptar, e é esse aspecto que eu acho que é bom para mim enquanto autarca, é ter essa experiência como professora, como mãe, como avó. Outro plano sensível também no nosso dia-a-dia é o apoio a idosos. Vila do Bispo é um concelho muito grande a nível de área, com muitos idosos isolados. O apoio social da Câmara tem sido fundamental para isso, além de outras entidades, como a Santa Casa da Misericórdia. Como é que encontrou esse, como Presidente, uma coisa é como vereadora, como Presidente, como é que encontrou isso? O que é que planeia melhorar ou refazer? É todo um conjunto de iniciativas que eu posso dizer que não vejo tão diferente como quando eu fui vereadora há muitos anos atrás. Portanto, já na altura havia todo um conjunto de leque de atividades que permitia as pessoas estarem ativas. Iniciou-se na altura, havia muitas atividades de saídas, culturais, porque tínhamos um técnico que infelizmente saiu da Câmara, que aqui acho que deve frisar o nome dele, o Dr. Artur, que era uma pessoa que fazia um conjunto de iniciativas e tinha particular atenção com os idosos e até com as crianças, era alguém que se cativava. E essa pessoa foi embora da Câmara, foi para a Câmara de Laos, está bem, eu já falei com ele, não quer voltar e é lógico que nós não podemos deixar estas pessoas que são uma mais-valia para concelhos destes que estão na periferia, não podemos deixar estas pessoas sair, mas pronto, arranja-se outros técnicos, outras pessoas, e temos bons técnicos na Câmara que acompanham, até a nível da ação social. A Câmara tem estudado a tocar de pessoas das mais variadas formas, que acabam por ter uma intervenção e que vê-se que estão despertas socialmente para a terceira idade. A Santa Casa da Misericórdia é sempre, já na altura se fazia atividades conjuntas, neste momento temos que as continuar. Agora há uma situação que as pessoas, havia aqui o polo do Centro-Dia da Misericórdia em Vila de Bispo, havia em Barão, esses polos encerraram e foi uma das coisas que eu senti quando andava na campanha, em que as pessoas diziam que fazia falta esses polos. Mas isso não é decisão só da Câmara, a Câmara, quando muito, pode sensibilizar a Santa Casa da Misericórdia e colaborar com a Santa Casa, porque através da Santa Casa há toda uma dinâmica que se pode fazer. Mas essas atividades, quer culturais, quer desportivas, nós também temos atividades a nível da saúde da terceira idade, que são uma mais-valia, porque estas pessoas não podem ficar fechadas em casa. E como é que tem sido a sua relação com a Santa Casa? Sempre foi uma relação excelente. Agora, enquanto como Presidente? A mesma. Eu posso dizer que quem está, o provedor, o Armindo, ele foi meu colega na escola e nós tivemos sempre uma relação muito próxima, de amizade, e ele disponibilizou-se. Ele é uma pessoa que ele não apesar de ter estado na política, porque esteve e apoiou a candidatura da ex-presidente, mas é uma pessoa que consegue se manter à margem e estamos num sentido mesmo de colaborar, e portanto houve já no mandato anterior houve uma decisão de dar este terreno, um terreno aqui adjacente, perto aqui da Câmara, para fazer a creche, que é o equipamento também faz falta. A Câmara não pode depois explorar a creche e, portanto, tem que ser uma IPSS. Na altura, eu também votei a favor, fazer um contrato de comunidade e estamos, neste momento, ainda não foi feito o projeto de candidatura, mas desenvolver esse procedimento para não perder, porque é um equipamento que faz falta. Eu acabei por ter uma proximidade sempre com as associações, porque nós uma coisa é como vereador e outra é como presidente. Não, mostrei-me disponível para o que necessitarem.
dentro do âmbito das nossas disponibilidades, quer em termos dos equipamentos, quer em termos do apoio, de continuar a apoiar, porque uma Câmara não pode fazer tudo. Esse é o grande problema dos concelhos pequenos, é que tudo é a carga na Câmara, e nós temos que cada vez mais apoiar essas associações. A única coisa que eu defendi, e que continuo, e vou dar continuidade, porque não fazia sentido, é nós termos um regulamento de apoio ao associativismo, porque faz sentido as pessoas não ser dado apoio. Mas esse regulamento existe ou ainda está a ser criado? Não, está a ser construído. Não existia? Não existia, foi construída na reta final com uma empresa que até fez formação com as associações, porque as associações estavam habituadas a pôr atividade pontual à decisão da Câmara. E neste momento acho que não faz sentido. Acho que faz sentido, assim como nós fazemos o nosso plano de atividades, qualquer associação fazer o seu plano de atividades e dentro do âmbito desse plano de atividades nós apoiarmos. No fundo o que está a referir é fazer contratos de programas com as associações, tal como outras câmaras já o fazem, Lagos, Timão, e Vila do Bispo já fez. Porque quando eu estive na altura na Câmara, isso era feito como base num documento do apoio ao associativismo, que caiu. E depois ficou no vazio, e então não se deixou de apoiar as associações. Isso, de forma nenhuma, a Câmara deixou de apoiar, mas eu acho que é um processo mais transparente, são dinheiros públicos, em que, havendo estipulado de forma em que se apoia, é o mais correto. E as pessoas também, as associações habituam-se, porque têm associados, têm os seus estatutos e habituam-se a trabalhar nesse sentido. Essa formação... Portanto, eu na altura dizia que não havia o regulamento, critiquei, foram dados passos, mas elogiei o processo que estava a tomar para elaborar esse regulamento. Sei que essa é também uma associação, está a fazê-lo, e há de ser apresentado, eu hei de dar o meu cunho, porque neste momento tenho que dar o meu cunho e depois ir à reunião de Câmara para ser aprovado e ser os trâmites. Já de imediato não vamos ter, mas penso no próximo ano temos um regulamento. Sobre a Câmara Municipal, como é que encontrou a Câmara Municipal a nível de processos de licenças, pedidos de licenças, gestão da Câmara? Acha que deve ser mais informatizada, está pouco informatizada? Os municípios conseguem os serviços da Câmara facilmente? Qual é a sua opinião? Eu não sou, assim, enquanto munícipe, não sou pessoa com experiência. Deveria ser. Às vezes até digo que nós, quando nos dirigimos aos serviços, acabamos de ter um feedback de como é que se encontra. Nós obtemos dificuldades. Não fiz construção, não fiz projetos, não fiz nada na Câmara, nesse aspecto. Experiência própria não a tenho. Tenho experiência, tenho feedback enquanto vereador da oposição. No início do mandato senti que estava processos retidos, um conjunto de muitos atrasos, os próprios municípios queixavam-se, fui dando sugestões. Uma das coisas, por exemplo, que me afligia era um processo que entrava na Câmara, depois há necessidade de juntar outros elementos que eram pedidos, e o processo voltava, portanto, ao fim, por assim dizer, da pilha, não é? Iam acumulando, e eu disse que isso não fazia sentido. E, portanto, também estou a trabalhar nesse sentido, é nós, porque dizia, o programa não permite isso, mas os programas são feitos por quem de direito, e, portanto, há que melhorar os programas no sentido de, estamos a juntar elementos, então esses elementos, o processo já estava a ser analisado, tem que continuar o seu trâmite, não pode ir ao fundo e, entretanto, veio outro para cima. Isto parece-me que está melhor. Em termos de... poderá haver aqui algumas dificuldades, mais no âmbito dos que dependem da revisão do PDM. Esse é que pode, alguns processos em que, por estarem dentro da REN... E como é que está a revisão do PDM? Neste momento ainda estou em fase de análise, mas é assim, eu acompanhei o processo. Uma crítica que eu fiz, mas isso agora já é tarde, portanto foi a crítica inicial, em que a revisão ao PDM tem que ser uma revisão em que a população tinha que ser os comerciantes, as empresas de turismo, os pescadores, a sociedade civil, as juntas, devia ter havido sessões envolvidas na escutação, para também fazer face àquilo que as pessoas pensam. Agora, é difícil, há uma grande expectativa das pessoas, que é aumentar os perímetros urbanos. Há uma grande expectativa de pessoas que têm terrenos próximo das localidades
e que poderiam construir uma casa, porque há necessidade de fazer casas, e que depois esbarra com as nossas especificidades do Conselho, REN, Rede Ecológica, Rede Natura e Parque Natural. É um conselho muito protegido. Muito protegido. E as pessoas ficam irritadas, mesmo, eu sinto as pessoas irritadas, porque têm aqueles terrenos e não conseguem construir. Mas assim, a lei não nos dá grande espaço de manobra, porque tinha que aumentar a população. E a malha consolidada também tinha que aumentar, e estes dois fatores não estão a acontecer. E isso não nos permite haver ali um leque de aumento do perímetro urbano que isso iria permitir. Eu sei que as pessoas vão ficar tristes, vão ficar desgostosas, mas a lei está assim. Agora, em termos do Parque Natural, eu acho que nós temos que sensibilizar a quem de direito, que é. Eu defendo o Parque Natural, não sou pessoa de dizer que não defende, porque nós temos todo um conjunto de habitats que nós devemos valorizar e podemos extrair desses habitats e das nossas características mais valias para o Concelho, porque torna este Concelho diferente dos outros. Agora, há uma coisa que as pessoas têm que sentir, é que as pessoas sentem as espécies valorizadas, protegidas, mas depois a espécie humana não é protegida. Não sei se se estou-me a fazer entender. E temos que sensibilizar quem nos tutela que esta situação do Parque Natural tem que ter algum benefício, nem que seja em termos de fiscais. As pessoas têm que sentir, por o facto de viverem aqui, ter uma majoração. Em termos da carga fiscal ou do licenciamento ou tudo mais, tem que haver algo que as pessoas digam, não, nós temos estes condicionantes, mas nós não podemos pagar a mesma fatura de quem não tem os condicionantes. E um caso gritante é Burgal. As pessoas de Burgal não compreendem porque é que quem está a Burgal de Vila do Bispo tem todos os condicionantes e Burgal de Lagos, porque Burgal está dividido ao meio. Existe neste momento uma construção lá brutal, todos os lotamentos são aprovados sem problema nenhum e depois em Burgal existem muitos condicionantes. E tem possibilidades de reverter isso a favor de Vila do Bispo? Nós revertemos... Qual é o seu entendimento? É assim, da forma, eu não falei neste momento enquanto já Presidente de Câmara. Sim. Falei informalmente, enquanto estive com a Ministra do Ambiente, por situações políticas, em que a sensibilizei neste sentido. E foi-me informado que eles estavam neste momento, a lei dos parques a ser revista. Agora, o que é que lá vem, ainda não tenho conhecimento, mas é uma das situações que nós temos que nos debater, com quem de direito. Portanto, isso é o que a população que nos elegeu espera de nós, é que nós façamos a defesa do Conselho, dos munícipes, mas há situações gritantes em Vila do Bispo. Duas últimas situações, que não são responsabilidade da Câmara Municipal de Vila do Bispo, mas que são incumbidas à Câmara Municipal de Vila do Bispo. Primeiro, aquela famosa estrada. Acompanhou com certeza as campanhas e as polémicas sobre a estrada de Sagres e as divergências que existem aqui. Todos nós temos um ponto comum. Qualquer força política deste Concelho tem um ponto comum. Quer que aquela estrada seja a entrada de Sagres e que seja da competência da Câmara, que passe para a Câmara, para a tutela da Câmara Municipal. Agora, há um problema que efetivamente faz condicionar esse processo, que é a estrada estar envolvida, uma estrada que não é 125, ficou junto no âmbito do Governo, quando o Governo passou para as concessionárias. E ficou nesse bolo. 268, que é a entrada de Sagres, 125. O que é que tem que acontecer? A concessionária pôs o processo de indemnização ao Governo e foi para o Tribunal. E está em Tribunal. Agora, o que nós temos que fazer, e é isso que eu referi e continuo a referir, é sensibilizar e exigir quase, junto do Governo, que lute, que tem que ser o Governo, não podemos ser nós, não somos nós, agora vamos entrar no processo e que vamos trabalhar o processo que está em Tribunal, mas que essa parte da 268 não esteja junto da 125, tal como o Olhão fez. Portanto, a ligação de Faro a Olhão estava também numa circunstância semelhante. Houve ali todo um conjunto de ações que resultaram em retirar a estrada de Faro-Olhão desse bolo da 125. Para quê? Para ela poder ser intervencionada. Portanto, aqui é o que tem que acontecer.
que nós desejamos há muito tempo, que não é digno aquela estrada como está, nem em questões Não é uma questão de ser digna e é e de perigosa. segurança, exatamente, é o que eu ia referir. E portanto, isso tem que ser, e eu ainda não consegui lá chegar, porque como sabe, nós entramos, este ano as eleições foram mais tarde, para além de perceber como é que a máquina funciona, toda a parte administrativa, a informática, todo o conjunto de aplicações que eu tive que aprender, entrar numa aprendizagem. Para além disso, é toda a reestruturação dos serviços, como é que eu os quero, o que estava, porque neste tempo de eleições as coisas ficaram paradas, em que havia uma necessidade de as despachar, ao mesmo tempo que estava a aprender, eu tinha que fazer os despachos e dar andamento aos processos, mas tenho a intenção de, junto do Ministro que tutela a estrada, de lhe explicar, e eu penso que politicamente ele já foi alertado para esta situação, porque também solicitei quem tem relações próximas, portanto é um governo PSD, as pessoas, eu não sendo filiada no PSD, mas fui apoiada pelo PSD, também já sensibilizei quem de direito para alertar o Ministro para esta situação. E portanto a intenção de, junto do Ministério, exigir que esta situação se resolva o mais rápido possível e depois aí é o processo de passar aquilo que trouxe para a Vila do Bispo para fazer. Eu não defendo que seja uma estrada nacional, nem eu defendo que seja um troço urbano, com toda a dignidade que deverá ter como troço urbano. É que há muitas pessoas que não sabem, até a nível nacional, mas de facto Sagres tem o terceiro monumento nacional mais visitado do país. 500 mil de pessoas visitam a Fortaleza de Sagres. Portanto, para se chegar à Fortaleza de Sagres tem que se passar naquela estrada. Portanto, é muita gente, muitos carros a passarem ali. Exatamente. Outra situação também que está ao lado da Fortaleza, que não é responsabilidade da Câmara Municipal, mas que, pronto, que está aqui, é o Cabo de São Vicente, o farol do Cabo de São Vicente, que se encontra fechado há muito tempo e que também recebe milhares de pessoas diariamente, a verdade é esta, para ver o pôr do sol. Para ver o pôr do sol. Exatamente. É dos sítios mais procurados no país para se ver o pôr do sol. Exatamente. No Algarve é de certeza. E, portanto, também recebe lá milhares de pessoas que têm estado fechado. Já teve a oportunidade de perceber como é que está esse processo? É sim, o processo fui acompanhando enquanto vereador da oposição, porque isso foi falado por nós e falado pelo executivo que estava na altura. Inclusivamente fizemos reunião com as várias entidades que têm jurisdição no local, que apresentaram ali problemas, terrenos particulares, o próprio farol, porque ali não é só criar condições para abrir o farol. Portanto, abrir o farol não é da nossa competência, mas chegar ao farol é uma estrada que também não apresenta condições. Ir ver o pôr do sol implica ir de carro, implica estacionar o carro. E neste momento estamos a deparar com, agora não, porque é inverno, mas no verão, em que há ali horas é difícil. Entram, mas depois para sair é difícil. Não, e é difícil dois autocarros cruzarem-se ali. Exatamente, portanto com a ciclovia também houve ali, não digo uma redução porque está garantida a circulação, mas os carros têm que se aproximar. É um assunto que tenho também que, junto de quem, as diferentes entidades, e se tivermos que adquirir algum terreno para criar uma bolsa de estacionamento, teremos que o fazer. Agora não podemos fazer isto de forma aleatória, isto tem que ser concertada, isso eu sempre defendi, com planeamento, com estudo, de forma a minimizar ali danos, e é uma coisa que eu sempre referi. Nós temos pontos estratégicos para ver o pôr do sol e temos que começar a investir nas nossas redes sociais, que há outros locais para ver o pôr do sol, que a beleza é imensa também, e aí já não vai tudo para o mesmo local, vamos dividir por vários pontos, porque a maioria das pessoas, podemos dizer, mas as pessoas vão para Sagres e é uma forma de criarmos ali uma circulação de pessoas que depois vão aos restaurantes. Não é tanto assim, há pessoas que vêm especificamente para ver o pôr do sol, e isso também é outra situação que nós temos que reverter, que é criar outras condições, promover de forma a que as pessoas vão ver o pôr do sol, mas vão jantar em Sagres, ou vão passar um fim de semana. Fiquem aqui na... Exatamente, temos que garantir. Bem, como é que apanhou esse assunto da Associação das Terras do Infante? As Terras do Infante, nós tivemos uma reunião, portanto só tivemos uma reunião. Eles têm uma grande atividade mais direcionada para os fogos rurais, a nível dos sapadores. Há um projeto que eu percebi que já tinha iniciado, mas que não teve grandes desenvolvimentos, mas que faz todo o sentido
E eu aí exprimi logo a minha opinião, porque eu tinha isso inclusivamente no meu programa, que é criar condições para arranjar técnicos de terapias da fala, psicólogos, todo um conjunto de técnicos que neste momento colaborem com especificidades dos miúdos, e que não existe nada, não existe no Conselho, não existe em Lagos. Cada vez mais há necessidade de recorrer a esses técnicos, e até para o sucesso dos miúdos na escola, porque isso inviabiliza o sucesso, e as famílias estão com situações complicadas de arranjar consultas, essas terapias, e têm que se deslocar fora do Conselho e até em Portimão, arranjam às vezes em Lagos, a maioria delas estão em Portimão, e isso implica as famílias ausentarem-se do trabalho, porque os miúdos não vão sozinhos à consulta, e eu tinha isso no meu programa. Foi uma das coisas que eu senti enquanto professora, que faltava esse conjunto, essa diversidade, que não é só a escola ter um psicólogo, mas um psicólogo pelo agrupamento é pouco, mas vai mais para além disso. Terapia ocupacional, o terapeuta da fala, até algumas especificidades que os miúdos apresentam, que é necessário, neurológicas até, de terapias, e isso foi uma das coisas que eu senti que era necessário criar, e pensei, vou arranjar forma de trazer a este Conselho esses técnicos, e que as terras do infante, neste momento, portanto, já se falou no anterior mandato, mas não deram andamento, e eu disse que fazia todo o sentido, em vez de estar a Câmara de Vila do Bispo a fazer esse esforço, a Câmara de Lagos a fazer esse esforço, a Câmara de Aljura a fazer esse esforço, tem que ser um esforço concertado, e faz todo o sentido, e manifestei o meu apoio, e aquilo que for necessário vou-me empenhar para conseguir trazer essa valência no âmbito das terras do infante, e até outras valências de equipamentos que podemos ter que comprar, máquinas que são mais, que acaba por, se calhar, o município de Vila do Bispo, em termos de orçamento, vai fazer um grande investimento, que depois é um equipamento que pode usar menos tempo, porque não adquirir esses equipamentos em termos das terras do infante e dividir, como já no passado se fez com alguns equipamentos, fazer a mesma situação. Mais Algarve. O Algarve num clique.